Olá, senhores! Hoje eu gostaria de falar de vilão. Será que vilões são vilões de verdade? Ou será que eles têm um entendimento de algo que a gente simplesmente não compreende? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar aquele recado para você que gosta de economizar e gosta de se vestir bem. Lá no link na descrição ou no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que você vai poder comprar 5 camisetas por menos de R$150. É isso mesmo, 5 camisetas por menos de R$150. Camisetas que você pode usar para sair ou pode usar no seu dia a dia. Ou seja, você com estilo e gastando quase nada. Dado o recado, bora pro vídeo. Em Naruto, sabemos que vilões basicamente têm aquelas redenções malucas que às vezes não fazem sentido, mas tem alguns vilões que fazem menos sentido ainda, porque nem redenção, nem fim, nem morte eles não têm nada. E eu estou falando do Orochimaru, o vilão, pra mim foi o que mais assustou na época do clássico, o vilão que fazia os ninjas mais fortes tremerem na base, como a gente viu com Kakashi tremendo na base pra ele. E eu gostaria de tocar num ponto que é muito importante, que algumas pessoas não percebem, mas o que faz o vilão ser tão foda é ele ter a fucking de uma música específica para ele. Todas as vezes que o Orochimaru aparecia, tinha uma música aparecendo de velório, ou seja, alguém ia morrer. Orochimaru era aquele vilão que fazia a gente odiar ele e temê-lo ao mesmo tempo, porque a gente sabia que ele era muito poderoso e não bastava ele mostrar o poder, só na forma como ele falava e ele se comportava, o sarcasmo dele com seus adversários mostrava que ele estava a um nível superior. Obviamente, a sua obsessão por ninjas do clã Uchiha nos deixavam ainda mais perplexos, porque ele se interessava em capturar e possuir um corpo de um dos membros dos clãs mais poderosos, e ele não estava nem aí, ele queria possuir o garoto, que nesse ponto é um pouquinho estranho. Um adulto querendo pegar um garoto para possuí-lo. No entanto, na primeira batalha do Orochimaru, que mostra ele tentando convencer o Sasuke de que ele tem o poder necessário para conseguir batalhar contra o Itachi, e vemos que aquela luta basicamente é perfeita. Eu acho que a animação para mim foi ótima, os movimentos foram incríveis, os ninjas usando as habilidades ninja, usando acessórios para combater o inimigo, usando elementos de água, fogo. Isso é incrível e é isso que me fez gostar muito de Naruto. Todas as vezes que eu vejo a luta do Sasuke contra o Orochimaru, eu fico imaginando, cara, ele sabia que ele não tinha chance, mas ele precisava tentar, porque senão todos ali morreriam. E era exatamente o que o Orochimaru queria. Ele queria ver uma prova de que aquele garoto tinha potencial para um dia ser possuído. Por fim, ele consegue derrotar o Sasuke, consegue colocar a marca da maldição no Sasuke e deixa aquela pulguinha atrás da orelha, deixando claro que se ele ficar naquela aldeia, mesmo sendo treinado por Kakashi, que é o ninja mais respeitado, ele não vai conseguir possuir poder suficiente. Se ele quiser poder de verdade, ele vai ter que ir atrás do Orochimaru. Além disso, tem aquela batalha contra o Hokage, onde ele faz aquele jutsu esplendoroso que é o Edo Tensei, que para mim todos os jutsus ele é o mais apelão, e ele vai lá, tira os caras do descanso eterno para fazer os caras de escravo. Se tem alguém que mereceria ir para o inferno nessa obra, seria Orochimaru. Porque se existe uma lei na vida e na morte, é que os mortos têm que descansar. Essa, você não fala com mortos, você não convive com mortos, porque eles estão em um plano diferente. Mas o infeliz do Orochimaru, o Satã em forma de anime, não tá nem aí para as regras que é imposta para a sociedade, imposta para a vida. Ele invoca os 2 primeiros Hokages e ele trava uma batalha contra o infeliz do professor dele, que para mim é o principal responsável de tudo que está acontecendo ali. E eu já falei sobre o Hiruzen em um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que você pode ver também.
Mas vamos lá, ele consegue matar o Hiruzen a um preço muito alto, onde o Hiruzen usa um jutsu de selamento que ele aprendeu com o quarto Hokage, que ele captura parte da alma ou da aura do Orochimaru, e mesmo que ele mude de corpos, sempre aquela parte da alma ele não vai conseguir possuir controle exatamente sobre o corpo. Por fim, ele consegue fugir, vai para o covil dele, ele se recupera entre aspas, sempre com aquele problema nos braços, e ele vai mudando de corpos em corpos, conseguindo usar temporariamente os corpos, vai treinando o Sasuke até fazer o Sasuke chegar no seu alto nível de combate. Sasuke chega no nível de poder absurdo, até confrontando o Capitão Yamato, o Sakura, Sai, mostrando que ele estava em um nível muito mais alto. E Orochimaru, mesmo com aqueles problemas no braço, faz uma luta contra o Naruto, que pegou a quarta cauda, se eu não me engano, a terceira cauda, e ele ainda admite que o Naruto não está no nível do Sasuke, ou seja, ele treinou tão bem o Sasuke que o nível do Naruto ainda está fraco. Orochimaru prepara tudo para que no fim ele consiga possuir o corpo do Sasuke. Só que o que ele não imaginava era que o Sasuke tinha um plano um tanto diferente do dele. Ele percebeu que o Orochimaru não possuía mais aquele tanto de poder, que ele estava frágil, o corpo estava deteriorando de novo, ele não ia conseguir mais usar os braços, e em um momento de pura maldade, ele simplesmente se vinga do mestre que o treinou para capturar, apesar que ele sabia que o plano do Orochimaru era possuí-lo também. E por fim, o Sasuke absorve os poderes do Orochimaru e vai atrás do seu irmão. No entanto, é nesse arco do Shippuden onde a gente descobre que, na verdade, o Orochimaru já participou da Akatsuki, que ele tem uma rivalidade enorme com o Sasori e que ele foi simplesmente humilhado pelo Itachi quando ele tentou capturar o Itachi em um dos encontros da Akatsuki. Após isso tudo acontecer, depois temos as guerras, depois vemos que é possível extrair o Orochimaru de alguma célula de algo onde tenha a marca da maldição e ele é trazido à vida novamente. Só que não é mais o mesmo Orochimaru, não é aquele Orochimaru que dava medo só de olhar, não é mais aquele Orochimaru poderoso que impunha respeito apenas em um olhar. Na verdade, era um Orochimaru fraco, calmo, sem muito objetivo. Agora parece que quando ele nota que existem muitos outros personagens imensamente muito maiores do que ele em termos de poder, ele simplesmente fica mansinho. Ou seja, o remédio para Orochimaru era uma coça bem dada. O problema disso é que um vilão como o Orochimaru, que eu gosto muito, que eu acho que era um vilão perfeito para aquele desenvolvimento dos personagens como Sasuke, Naruto, Sakura, até mesmo do próprio Kakashi, ele no Shippuden, como 70-80% dos personagens, ele é simplesmente deixado de lado. O problema é que ele é deixado de lado sem uma conclusão, assim como o Gai Sensei. Os dois não possuem uma conclusão exata. Simplesmente o Orochimaru é um cara que continua fazendo os seus experimentos, vive trocando de corpo, cada vez parecendo mais jovem, e agora possui um filho que agora é ninja da aldeia da Folha e é melhor amigo do filho do Hokage. Caramba, isso não faz sentido algum. Por fim, temos uma injustiça com o Capitão Yamato, porque o Orochimaru, na teoria, ele está sendo sempre observado e supervisionado pelo Yamato. Aí eu te pergunto, que poder tem Yamato para combater qualquer crime, qualquer coisa que o Orochimaru vá fazer? É uma puta de uma injustiça contra o pobre do Yamato, até porque o Yamato foi uma das cobaias do Orochimaru, e isso é um pouco quanto maldoso contra
o Yamato porque ele sonhava em ter seu líder de fato no time 7, como ele foi durante um tempo. A gente vê isso no sonho dele quando ele é absorvido lá pelaquela árvore, e que ele na verdade só queria viver uma vida como ninja respeitado, como líder do time 7, assim como Kakashi era respeitado dentro da aldeia. Orochimaru anda sem saber o que fazer, sem nenhum objetivo de fato. Ele não é nem mais vilão, ele também não é herói, não pense que ele é. E a gente não sabe o que acontece. Eu particularmente não assisto Boruto. Eu comecei a assistir ali os primeiros 20 episódios, depois eu parei, não continuei mais. Mas essa é só a minha opinião sobre como o Kishimoto erra ao deixar os seus personagens de lado, ao invés de dar um fim propício para aquele indivíduo.